Olá! O vídeo de hoje vai explicar a ideia do contrato social de Jean-Jacques Rousseau. Essa ideia é ainda muito importante para a nossa sociedade hoje, para a forma que a política está organizada e que a nossa democracia está organizada. Para que a gente possa entender como funciona esse contrato social proposto pelo Rousseau, nós precisamos voltar um pouquinho e entendermos o contexto político da Europa do século XVI ao século XVIII. Nesse momento, na Europa, a maior parte das regiões vivia sobre o que nós chamamos de Antigo Regime. O Antigo Regime era uma forma de organização da sociedade do poder em que a principal característica era o absolutismo. No absolutismo, os poderes estavam concentrados nas mãos de uma única pessoa. Essa pessoa era o rei. Os filósofos que defendiam o antigo regime vão dizer que o poder do rei é um poder de origem divina. O rei seria um enviado, um escolhido de Deus na terra. E por isso, se o poder dele era de origem divina, ir contra o poder do rei, ir contra as suas decisões. Essa vai ser uma teoria que vai fortalecer o poder dos reis, porque ela vai unir religião e o poder político. Outros filósofos também vão defender o poder absoluto dos reis, mas utilizando outras explicações. Um desses filósofos no século XVI vai ser o Thomas Hobbes. O Thomas Hobbes acreditava que a natureza dos homens era uma natureza negativa, uma natureza ruim. Então as pessoas já nascem com características, pensamentos e espécies de instintos negativos, instintos egoístas que fariam com que as pessoas em grupo, em sociedade, vivendo sem nenhuma regra, sem nenhum poder, sem nada que limitasse a vontade delas, fizesse uma verdadeira guerra de todos contra todos. O Hobbes costumava dizer que o homem é lobo do homem. Ele acreditava nessa característica, nessa natureza negativa dos seres humanos. Se os seres humanos têm essas características negativas, como então eles poderiam viver em grupo? Para que os seres humanos pudessem viver em grupo, em sociedade, seria necessário para o Hobbes que houvesse um contrato, um acordo em que as pessoas iriam abrir mão de todas as suas liberdades individuais, de fazer aquilo que elas tivessem vontade, de poder exercer a sua própria vontade sem se importar com os outros. Elas abririam mão dessa liberdade individual e colocariam essa liberdade nas mãos de um único governante, que seria forte o suficiente para fazer com que as pessoas tivessem que obedecer leis e por isso elas não iriam exercer a sua natureza negativa. E com isso as pessoas, obedecendo às leis que serviriam para limitar essa natureza negativa, que elas já nascem com elas poderiam viver em sociedade. Quem iria governar essa sociedade seria o monarca, o rei, por essa espécie de contrato, de acordo entre as pessoas com o rei. O rei teria então essa obrigação e o dever de manter a paz e a ordem nessa sociedade. Então é um contrato, um acordo que tem obrigações das duas partes. O povo, as pessoas abrem mão da sua liberdade individual, enquanto o governante precisa manter a ordem daquela sociedade, precisa manter aquela sociedade funcionando. De uma forma diferente de Thomas Hobbes, um outro filósofo que vai comentar a ideia do contrato social vai ser o John Locke. Para o John Locke, as pessoas não precisariam abrir mão de toda a sua liberdade individual em favor de um governante para que a sociedade funcionasse. Para ele, as pessoas abriam mão do exercício da violência, do exercício da força. Essa violência e essa força seriam exercidos pelo Estado, pelo governante, para garantir que a sociedade funcionasse e que as leis fossem cumpridas. Mas o indivíduo não abria mão da sua liberdade individual, da sua liberdade de propriedade e da sua liberdade de expressão, da liberdade do seu convívio familiar e de outras liberdades individuais que ele possuísse. O John Locke, então, defende um contrato
mas um contrato em que as pessoas continuam tendo parte das suas liberdades preservadas. Elas vão abrir mão do exercício da sua força física, do exercício da violência, também daqueles atos que fossem contra as leis que existiam ou que fossem contra a liberdade das outras pessoas. Quase um século mais tarde, um outro pensador, chamado Jean-Jacques Rousseau, vai propor uma nova ideia de contrato social, já no século XVIII. Uma das grandes preocupações de Rousseau era pensar da onde vinha a desigualdade entre os homens e se isso era uma questão natural ou não. É natural existir desigualdade, diferenças entre as pessoas na mesma sociedade ou não? Ou isso é construído pelas próprias pessoas? De forma diferente de Thomas Hobbes, Rousseau vai defender que a natureza dos seres humanos, a natureza dos homens, é uma natureza boa e que o homem ele é corrompido em sociedade, quando ele está em grupo, quando ele está com outras pessoas. Então, o homem nasceria bom por sua própria natureza, mas em contato com outros homens ele seria corrompido. Por que isso aconteceria? Para Rousseau, o início da corrupção dos homens foi o momento em que surgiu a propriedade privada. Foi o momento em que algumas pessoas declararam que um certo território, uma certa terra, era propriedade apenas delas e não mais de todos. Para ele, então, o momento em que surge a propriedade privada, em que as primeiras pessoas começam a definir que certas partes de terra são propriedades apenas de algumas pessoas, é o momento que marca a corrupção dessa natureza boa do homem. Segundo ele, como a propriedade privada não é algo natural, não existe pela natureza, foi inventada pelos homens, ela faria com que as pessoas, a partir do momento que elas criaram a propriedade privada, começassem a criar regras que eram regras arbitrárias, que eram regras impostas para manter essa propriedade privada apenas de algumas pessoas. E é nesse sentido que surgiriam os governos. Os governos, eles existiriam para manter essas regras arbitrárias, essas regras artificiais e impostas e proteger a propriedade privada de apenas algumas pessoas. Porque imagina, se você tem uma sociedade desigual em que algumas pessoas possuem muito e muitas pessoas possuem pouco, o que vai garantir que essas pessoas que possuem muito continuem tendo esses bens? É claro que as outras pessoas que possuem pouco vão desejar esses bens e vão querer conquistar e usar esses bens também. O que vai garantir que essas poucas pessoas que têm muitos bens, muitas propriedades, não percam essas propriedades é o governo, é o Estado que vai determinar leis e que vai determinar punições e o uso da força e da violência para garantir que essa propriedade permaneça na mão de poucas pessoas. Em 1762, Rousseau vai escrever um texto chamado Contrato Social, que vai ser uma das suas obras mais famosas e que, como eu disse, vai trazer uma ideia que é presente até hoje na nossa sociedade. No contrato social, Rousseau não vai defender que seria possível voltar ao momento antes da criação da propriedade privada, ao momento que é chamado de comunismo primitivo. Para ele, não existe forma de retornar a esse momento, porque as sociedades foram se transformando de formas muito profundas. Então, seria impossível retornar ao momento anterior a essa criação da propriedade privada. Se não é possível fazer isso, como seria possível, então, resolver o problema da desigualdade da sociedade? Ele vai defender um pacto entre a sociedade e os governantes. O que seria esse pacto que ele vai chamar de contrato social? O que é um contrato? É um acordo entre duas partes. As duas partes concordam em algo e fazem um contrato para honrar aquilo que foi acordado. O que seria esse contrato social para o Rousseau? Para o Rousseau, os indivíduos abririam mão dos seus direitos naturais em troca dos seus direitos políticos. Ou seja, para o Rousseau estaria preservado aqui as liberdades individuais das pessoas.
Entregar os seus direitos naturais nas mãos do governo não significa ter menos liberdade, pelo contrário, porque esses direitos políticos eram direitos mais estáveis e duradouros. Uma sociedade mais ordenada faz com que seja possível as pessoas viverem de uma forma melhor em grupo. Então, o Rousseau acreditava que essa troca beneficiava as pessoas, elas teriam mais liberdade com esse contrato social e não menos. E para que esse contrato fosse legítimo, para que ele fosse verdadeiro, era necessário que todas as pessoas tivessem direitos iguais. E somente assim as desigualdades da sociedade deixariam de existir, porque todos os indivíduos teriam as mesmas capacidades de se desenvolverem em sociedade. Então, é muito importante a gente lembrar que o contrato social do Rousseau prevê a igualdade das pessoas. Todas as pessoas teriam os mesmos direitos, nobres, burgueses, camponeses, independente da sua classe social, independente da sua origem, as pessoas teriam os mesmos direitos. Somente assim esse contrato seria legítimo. Para o Rousseau, uma sociedade seria livre se nessa sociedade as pessoas seguissem as leis que elas mesmo criaram. Então, as leis de uma sociedade teriam que ser as leis feitas pela vontade do povo, e todas as pessoas têm os mesmos direitos, ou seja, seriam leis feitas com a vontade de toda a população. E essa é a ideia de soberania do Rousseau. Um poder soberano não seria um poder que é capaz de mandar em toda uma região, mas um poder verdadeiramente soberano para o Rousseau seria o povo consciente da sua vontade, obedecendo às leis criadas por sua vontade e fazendo novas leis seguindo a sua vontade. Essa é a ideia de soberania do Rousseau, não aquela soberania do poder absoluto, a soberania que era garantida pelo exército do rei, que era imposta, as pessoas eram obrigadas a obedecerem à violência, à força do exército do rei. Mas para o Rousseau, a verdadeira soberania é aquela soberania em que as pessoas escolhem obedecer às leis porque as leis foram criadas de acordo com a sua própria vontade coletiva, não uma vontade individual. Para o Rousseau, os cidadãos formam um corpo único, uma unidade orgânica em que todos os membros são livres, fazendo leis e se reconhecendo nelas. Essas ideias propostas pelo Rousseau vão ser a base de diversos movimentos que vão contestar o antigo regime, como, por exemplo, a Revolução Francesa. A obra O Contrato Social vai ganhar várias edições na França durante a Revolução Francesa, porque essa vai ser uma das ideias que vai motivar as pessoas a deporem o rei, a executarem o rei e a criar uma nova forma de governo que se pretendia naquele momento uma forma mais popular, uma forma que representasse os interesses de um grupo maior da sociedade e não apenas da nobreza. Nós apresentamos no vídeo de hoje a ideia do contrato social. Nos próximos vídeos nós vamos falar um pouquinho mais sobre as ideias iluministas e também sobre a Revolução Francesa. Aguardo vocês. Até mais!